ou Carta aos Judeus Messiânicos, capítulo 10, versículos 26 até o 39. Se Deus quiser, chegamos ao final desse capítulo 10 hoje. E depois nós vamos falar sobre a fé, então se prepare que vem coisa boa aí pela frente. E queria avisar vocês também que eu estou planejando e trabalhando em cima de montar um podcast com essas mensagens que eu tenho feito aqui através de vídeo. Agradeço muito a vocês todos que acompanham, que assistem, que promovem, que mandam para os seus amigos, que fazem essa mensagem ir para frente. É esse o propósito mesmo. Mas muita gente tem me falado, olha, tem muita gente que não assiste vídeo, mas que tem um podcast, que na hora que está indo para o trabalho, põe lá no rádio, que é mais fácil de ouvir, só ouvir aquela mensagem e ser abençoado. Então eu estou tentando me organizar aqui para montar esse podcast e manter essa mensagem no ar aí para vocês também dessa maneira. Quando estiver saindo, quando estiver na ponta da agulha, eu volto aqui para avisar vocês, tá bom? Então hoje no capítulo 10 de Hebreus, terminando o capítulo, uma advertência, uma palavra forte hoje, uma palavra de advertência. Nós vimos que quanta coisa mudou e ao mesmo tempo quanta bênção chegou para nós. Como nós temos um acesso direto a Deus, aquele véu que existia, que separava, foi tirado, foi rasgado de baixo para cima, nós temos acesso tranquilo, ousado, nós podemos chegar à presença de Deus como um filho chega na presença de um pai que o ama. Não de um pai que ele teme, mas de um pai que o ama, não é? Mas nós temos também a possibilidade de rejeitar tudo isso. Então, ele começa esse fim de capítulo com essa exortação. Coisa muito séria é essa, escolher continuar pecando depois de ter recebido estas verdades no nosso coração. Porque nós sempre temos, gente, a liberdade, o livre-arbítrio. Nós sempre temos a possibilidade de escolher aquilo que queremos escolher. Deus não tira isso de nós, nem antes nem depois do nosso encontro com Ele. É como querer que o sacrifício que já foi feito tivesse que ser repetido, mas não é assim que funciona. Pelo contrário, a consequência desta escolha é uma expectativa sinistra de um juízo severo de Deus, um incêndio furioso que está para destruir os seus adversários. Ou seja, ele está dizendo, se alguém ouve essas verdades e prefere resistir a essas verdades, ele está se colocando como um adversário de Deus. Esse é um lugar ruim para a gente se encontrar. O lugar da gente estar em conflito com o próprio Deus ou ser inimigo de Deus é um lugar ruim. É um lugar porque não tem como ganhar essa guerra. Não é por nenhuma outra razão, mas olha, não tem como ganhar. Essa guerra é uma guerra perdida. Você contra Deus já perdeu, né? Não precisava nem te avisar disso. Debaixo da lei de Moisés, qualquer pessoa que escolhesse desobedecer a Deus podia sofrer o castigo até da morte, bastando para isso o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. 3 pessoas, desculpa, o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Imaginem então a severidade do castigo que virá sobre aqueles que escolherem, por assim dizer, pisar em cima do Filho de Deus, desprezar e desvalorizar a aliança confirmada com o sangue dele, que nos santifica, e fazer pouco caso do Espírito que nos favorece. Ou seja, se tudo que Deus, se toda a iniciativa de Deus em direção a você, como eu já disse, é do interesse de Deus estar em comunhão conosco. Deus nos fez para termos comunhão com Ele. Então, se toda a iniciativa de Deus em entrar nessa comunhão de volta com você, restaurar essa comunhão, é rejeitada, é jogada de lado, o sacrifício de Jesus é desprezado, o sangue que ele verteu totalmente desvalorizado, o Espírito Santo que está aí para nos favorecer, que intercede persistentemente em nosso favor, é jogado de lado, o que você espera que aconteça? Ele diz assim, porque todos sabemos o que Deus declarou. Quem dá o troco de toda maldade sou eu mesmo me vingarei. Ou em outra ocasião, Deus também disse, Deus é o juiz do seu próprio povo. Ou seja, Deus é quem nos julga, Deus é que conhece os intentos e os movimentos do nosso coração. Que coisa horrível experimentar a realidade de Deus nestas circunstâncias. Na outra versão diz assim, que coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, que horrível você ter que
ter que se encontrar com Deus numa situação em que você é o inimigo dele, você é o adversário dele, está brigando, está em briga com ele. E eu não estou falando aqui de você não conhecer a Deus, porque quem não conhece a Deus está brigando com Deus sempre, né? Pela nossa ignorância ou pela nossa rebeldia, estamos em briga com Deus. Eu estou falando de pessoas como ele está falando aqui, que já ouviram essas verdades e têm jogado fora, não têm acolhido no seu coração. Por isso, lembrem-se, ele como sempre, ele sempre traz uma palavra de consolo, e aqui vem a palavra de consolo para a gente fechar o capítulo bem, né? Por isso, lembrem-se do início dos dias da caminhada de vocês. Quanta luz, quanta clareza, quanto sofrimento, quanto conflito tiveram que enfrentar. Quanta tribulação e até perseguição aberta, escancarada, por se identificarem com aqueles que sofriam as mesmas coisas. Visitando os que tinham sido presos, submetendo-se alegremente a perder o direito sobre as suas propriedades, porque naquela época houve perseguição aos judeus, foram expulsos de Jerusalém, os romanos os expulsaram de Roma, quer dizer, eles perderam tudo o que tinham, saíram com a mão na frente e outra atrás, na certeza de já ter adquirido para si mesmos propriedade melhor e permanente. Ou seja, eles estavam perdendo as suas posses nessa terra, só que estavam com a certeza no coração. Isso nos primeiros dias da fé desses cristãos. Ele está falando com os judeus que foram dispersos pelas perseguições no primeiro século. Por isso mesmo, nunca deixem de acreditar. A fé sempre traz recompensa. Então ele está voltando aqui dizendo, em vez de você ouvir essas coisas e jogar fora, ouça e acolha, agasalhe no seu coração. Ouça aquilo e fala assim, é assim que eu quero viver. Eu sei que não é fácil, eu sei que nem sempre é um mar de rosas, entende? Não é um cruzeiro no oceano, mas às vezes é um mar meio perturbado, mas a fé sempre traz recompensa. E é preciso perseverar e nunca desanimar. Cumprir a vontade de Deus e receber aquilo que Ele mesmo prometeu. Nós já vimos recentemente, na semana passada, que o Deus que promete não pode mentir e jamais volta atrás naquilo que Ele fala. E Deus cumpre aquilo que Ele nos promete. E aí a promessa, 2 pontos. Porque daqui a pouquinho, sem mais delongas, aquele que já vem vindo virá. Enquanto isso, os meus justos, os meus queridos, vão vivendo pela fé. E se escolherem se afastar, minha alma vai se entristecer. Ou seja, existe a possibilidade de você escolher se afastar. Mas isso vai trazer muita tristeza ao coração de Deus, que quer que você esteja perto. Aí ele termina com essa chave de ouro. Mas nós não somos dos que se afastam, escolhendo a destruição. Somos daqueles que andam pela fé e escolhemos a vida. Somos daqueles que andam pela fé e escolhemos a vida. E isso é um bom fim de semana para você, toda a bênção de Deus para a sua vida e da sua família. Obrigado.